Quarta do encontro. Quartas do Espírito. Bom, eu tenho não muito tempo, então, por favor, me acompanha. Eu quero hoje pregar para você sobre uma porção dobrada. Quem quer uma porção dobrada do Espírito Santo? 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. A Bíblia diz assim: depois disso, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: fazes de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em uma outra tradução, na tradução Almeida, ele diz: peço-te que me dê por herança uma porção dobrada do teu espírito. Versículo 10, disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você estiver comigo quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Fale assim comigo: eu preciso de uma porção dobrada do Espírito Santo. Essa é uma história que fala sobre Elias e Eliseu. Elias era um homem de Deus e ele tinha como seu aprendiz Eliseu. Sobre esse Eliseu eu falei no domingo, ou pelo menos eu citei um episódio do seu ministério no domingo, quando eu falei sobre Eliseu e Geazi, não foi assim? Quem estava no domingo? Falei de Eliseu como esse homem ungido, esse profeta de Deus. Pois bem, aqui em 2 Reis capítulo 2 é quando tudo começa, ou pelo menos quando existe uma virada na jornada ministerial de Eliseu. Porque a história mesmo de Eliseu começa um pouco antes, quando Elias o profeta o convida para ser seu discípulo, e Eliseu aceita, e se torna discípulo de Elias, caminha com Elias, até que chega esse momento da história, 2 Reis capítulo 2, quando Elias estava prestes a ser levado pelo Senhor, em uma experiência de arrebatamento. E daí ele olha para o Eliseu e diz assim: me faz um último pedido, eu vou te dar essa chance. E sem hesitar, o Eliseu disse: Elias, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Pois muito bem, essa história fala para mim que, por mais que a gente já tenha uma certa caminhada com Deus, sempre existe um novo nível no qual nós podemos andar. Sempre existe um novo patamar no qual nós podemos transitar com Deus. Então essa mensagem de hoje é para você que está chegando, para você que há pouco tempo está caminhando com Jesus, mas também é para você que já é, abre aspas, velho de igreja. Você que já tem aí uma experiência com Jesus desde a Arca de Noé. Se você já caminha com Deus há muito tempo, Deus está falando assim para você: filho, ei, eu sei que você já teve muitas experiências comigo, mas esse é um tempo, essa é uma estação na nossa igreja, em que o Espírito Santo está nos chacoalhando e dizendo assim: há um nível mais elevado, há um patamar mais elevado, há uma caminhada mais sublime, há um lugar mais profundo em Deus, há uma porção dobrada para nós. E o Eliseu pede isso. Eu acho aqui muito interessante esse detalhe do porção dobrada, porque ele poderia ter dito assim: Elias, eu quero ficar aí onde você alcançou, basta que eu tenha a mesma unção que você tem. Ele diz: não, eu não quero a mesma unção, eu quero o dobro. Eu quero experimentar o dobro do que você, Elias, experimentou. Ousada essa pedida do Eliseu, sim ou não? Sim. Eu quero falar sobre como ou para quem vem uma porção dobrada do Espírito Santo. Pode ser? Amém. 3 pontos, 3 coisas simples. Primeira coisa, fale assim comigo: uma porção dobrada é para quem deseja o que é espiritual. Percebe que quando Elias olhou para Eliseu e disse: filho, me pede o que você quer, o primeiro pensamento do Eliseu foi: eu quero uma porção dobrada do teu espírito.
Ele não pede por nada que é material, ele não pede por nada que é temporal, ele não pede por influência, ele não pede por fama, ele não pede por contatos, ele não diz assim: Elias, eu gostaria que você me conectasse aos reis que você, sabe, tem carta branca, eu quero que você me conecte com os poderosos que você conhece. Não, ele não pede nada disso, ele não pede por bens, ele não pede por posses, ele diz: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ele pede por algo espiritual. O que fala para mim que a cabeça de Eliseu já estava treinada para almejar as coisas do céu. Ele já tinha um coração treinado para querer o que é do alto, meu irmão. Hoje, eu fico me perguntando assim: se nesse culto, Deus aparecesse para você e fizesse essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres de mim? Um pedido só não pode ser uma lista. Tem gente que diz assim: já estou com a lista. Um pedido só. Um pedido. Qual pedido faríamos? Quero essa cura. Quero meu filho fora da casa de recuperação. Quero a restauração do meu casamento. Quero um emprego. Quero um varão, Senhor. Ei, irmã, olha aí. Se Deus falasse para você: tem direito a um pedido só, o que é que você diria de pronto? O que é que sairia da sua boca na hora? Muitos de nós, o que vazaria pela nossa boca, ou seja, o que seria transformado em oração por nós, são as nossas crises, os nossos problemas. E na maioria, problemas materiais, na maioria, a questão é dinheiro ou saúde. Vou falar uma coisa para você. Em Brasília, principalmente, eu tinha esse hábito de pegar os pedidos de oração. Sempre o time de produção deixava na minha sala os pedidos de oração da igreja. E quando eu li os pedidos: saúde, dinheiro, saúde, dinheiro, saúde, dinheiro, saúde, dinheiro e derivados, e assuntos afins. E eu penso: nenhum problema com isso, porque a Bíblia Sagrada diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Jesus falou que nós poderíamos pedir pelo pão. Nós podemos pedir por qualquer assunto que toque o nosso coração. A oração é um ambiente de abertura e honestidade. Eu falo que me sufoco, que me aperto, que me dói. Agora, a questão que eu acredito que é levantada aí é: por que que a gente pede tanto por aquilo que é temporal e pouco por aquilo que é eterno? Por que que a gente pede tanto por aquilo que a gente toca, que a gente pega, e pouco por aquilo que a gente não pega, mas que, uma vez estando estabelecido em nossas vidas, nos transforma radicalmente, de dentro para fora? Por que é que a gente pede por aquilo que importa pouco, e a gente pede muito pouco por aquilo que importa muito? Ei, olha para mim, será que não é por isso que Jesus, ele, em algumas ocasiões, eu registro duas, Marcos 10 e João 5, ele olha para o doente antes de fazer o milagre e diz assim: o que queres que eu te faça? Aí você diz assim: o camarada está doente, é óbvio que ele queria uma cura, sim ou não? Mas Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque tem gente que quer aquilo que não precisa, e aquilo que precisa não quer. Quer o que não precisa. Como assim, pastor? Quer aquilo que alivia, aquilo que ameniza, aquilo que ajuda a atravessar o momento, quer alguma coisa, algum artifício, alguma fuga, quer um paliativo, mas não quer um resolutivo. Quantas vezes nós estamos orando, estamos pedindo para Deus orações que a resposta é um tapa-buraco. O que você está chamando de milagre, Deus está chamando de tapa-buraco. Vai só preencher uma lacuna momentaneamente, vai resolver tua vida só no por enquanto Deus está olhando e está dizendo assim: filho, se você tivesse uma porção dobrada do meu espírito, a tua vida ia mudar radicalmente, era de dentro para fora, você ia experimentar uma revolução na tua vida. Gente, a gente precisa acordar para isso, a gente precisa ter o coração de Eliseu, o coração que diz: Senhor, eu amejo aquilo que é do alto, eu quero aquilo que é espiritual, porque eu sei que o que eu mais preciso é de Ti, Senhor. Jesus ama. Tem uma história do Antigo Testamento que para mim ilustra isso bem. Eu amo quando o Antigo Testamento ilustra uma verdade que é bíblica, que é por sinal até
presente no Novo Testamento. Olha essa história, a história de Agar, quando a mulher vai para o deserto com seu filho Ismael. A Bíblia diz em Gênesis 21, Agar, escrava de Abraão e Sara, teve um filho, Ismael, filho bastardo, filho de Abraão com Agar. Por causa do menino surge um conflito dentro do lar, e aí ela é mandada embora. Agar sai de casa sem nada, sem ninguém, com um pouco de mantimento que Abraão lhe deu, vai para o deserto, ela e Ismael, desesperada, o menino grita, o menino chora, ela se distancia, não quer ver o menino morrer. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 21, então o Senhor lhe abriu os olhos, meu Jesus, capítulo 21, versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água vazia, e lhe deu de beber a fonte já estava lá. Agar ainda não tinha visto a fonte. Por isso Deus lhe abriu os... Quando Deus lhe abriu os olhos, ela vê a fonte, a provisão, o escape, que já estava lá. Na vida de muita gente, o Espírito Santo é essa fonte. Você está gritando desesperado, e Deus está querendo abrir os seus olhos para você perceber que a provisão que você precisa para transformar a sua vida, para matar a sua sede, para curar o teu espírito, para limpar a tua história, para dar uma virada na tua caminhada, a provisão, a fonte já está no teu deserto. A fonte está aí contigo, aliás, não apenas contigo, a fonte está em você, porque Jesus prometeu em João capítulo 7, que aqueles que crescem nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. Qual é a promessa? A promessa de Jesus é: ei, se você crê em mim, eu vou colocar uma fonte dentro de você, e o nome dessa fonte é Espírito Santo de Deus. Querido, quem tem fonte tem vida. Tem vida no tempo ruim, no dia difícil, na noite escura. Tem vida no meio da aridez. Tem vida na hostilidade dos adversários. Tem vida. Quem tem fonte tem vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Deus está dizendo para você: tudo o que você precisa está no Espírito dEle, no Espírito Santo de Deus. É hora da gente desejar mais do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Gente, será que não é isso que aconteceu lá em João 4 com a mulher samaritana? Que a mulher estava no poço, Jesus chegou, começou a bater papo com ela, lembra da história? Uma mulher que foi tirar a água do poço, ela levou o cântarozinho dela, o pote dela, foi lá tirar a água do poço, encontrou Jesus, bateu papo. No final da história: és tu o Messias? Mulher teve um encontro com Jesus, ficou tão encantada, tão maravilhada, tão transformada, deixando o cântaro, João 4, 28, deixando o cântaro, vai para a cidade, anunciar que tinha encontrado o Messias. Ela deixa o cântaro, porque levou a fonte. Ela deixa o cântaro, porque aquilo que verdadeiramente matou a sede dela, ela tinha encontrado no poço, estava ali perto, falando com ela, conversando com ela. Gente, se nós entendêssemos isso, a nossa vida ia mudar. Se a ficha caísse, se a gente dissesse assim: caramba, tudo que eu preciso é de mais de Deus, do Espírito de Deus na minha vida. Os nossos pedidos de oração na entrada do culto seria assim: eu quero mais do Espírito de Deus. Mas você está com câncer? Mas se eu tiver mais do Espírito de Deus. Você está desempregado? Mas se eu tiver mais do Espírito de Deus. Meu casamento está em crise? Mas se eu tiver mais do Espírito de Deus. Mais do Espírito de Deus. Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Se eu tiver a fonte, está tudo certo. Mas você está com depressão? Mas eu preciso de mais do Espírito de Deus. Se eu for cheio do Espírito de Deus, eu enfrento essa depressão com outra fé, eu enfrento essa crise de ansiedade com outra esperança. Se eu tiver mais cheio do Espírito Santo, eu atravesso essa crise financeira de cabeça levantada. Eu preciso de mais do Espírito de Deus.
Gente, eu posso fazer só uma sugestão? Pensamento aqui. Eu raciocinava comigo. Por que a gente sabe, no cognitivo aqui, ó, racional, que tudo que a gente precisa é demais do Espírito Santo? Mas muitas vezes, não é dele que nós buscamos, não é a ele que nós procuramos. Por quê? Por quê? E veio ao meu coração, porque a gente se compara muito com o mundo e pouco com Cristo. Aí sabe o que acontece? Quando a gente se compara muito com o mundo, os vazios que nós percebemos em nós são materiais. Eu me comparo com o meu primo. Aí eu digo, Deus, eu estou precisando de um emprego como o dele, um carro como o dele. Estou precisando trocar a decoração da sala. Olha esse meu amigo. Eu me comparo com o mundo, logo, os vazios que eu percebo em mim são materiais. Quando eu me comparo com Cristo, quem está entendendo? Quando eu me comparo com Cristo, Senhor, está faltando paciência, está faltando domínio próprio, está faltando mansidão, está faltando amor, está faltando altruísmo, está faltando generosidade. Isso daí, Senhor, só o Teu Espírito produz. Eu preciso de mais do Espírito de Deus, mais do Espírito de Deus, mais do Espírito de Deus. Amém? Segundo, diz assim comigo, uma porção dobrada é para quem busca com perseverança. É sério, gente, esse negócio aí, por esses dias eu estava orando e eu sentia Deus falar no meu coração, dizendo assim, quanto mais você se comparar com Jesus, o meu filho, mais você vai enxergar quão pequeno você é, João. E mais você vai dobrar o seu joelho e dizer, eu preciso do Espírito de Deus. Uma porção dobrada é para quem busca com perseverança. Versículo 9, o Elias disse assim, ele deu um teste para o Eliseu, ele falou, olha, sabe como você vai receber uma porção dobrada do meu Espírito? Se, e tão somente se, quando eu for levado aos céus, você estiver comigo. Aí você pensa assim, foi fácil para o Eliseu ficar na cola do Elias. Não. Quando você lê o texto bíblico, você vai descobrir que em muitos momentos, Elias colocou meio que empecilhos, ou seja, testes, para saber se o Eliseu ia mesmo perseverar e ficar na cola dele até o final. Por exemplo, quando você continua lendo o texto, a Bíblia diz assim, no caminho, disse-lhe Elias, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Betel, a cidade de Betel. Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, não te deixarei ir só. Traduzindo, não tem quem faça eu largar de você. E por aí vai, mais na frente, por exemplo, no versículo de número 4, diz assim, Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, o Senhor me enviou a Jericó. Aí o Eliseu respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. E desceram então juntos a Jericó, traduzindo, não tem quem me faça largar de você, eu quero essa porção dobrada, e eu vou até o fim, e eu vou perseverar, e eu vou cruzar essa linha de chegada aí. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que Eliseu, para ter uma porção dobrada, teve que passar no teste da perseverança. Aleluia. E nós da mesma forma. Você quer uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus? Pois saiba de uma coisa, existe fast food, mas não existe fast unção. Se você quer uma porção dobrada do Espírito de Deus, não tem delivery do Espírito Santo. Não tem. Olha, se tem uma coisa que eu descubro na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é que Deus não tem pressa. Deus não trabalha com pressa, Deus não se preocupa com o tempo, Deus não está correndo, Deus não está enxugando, Deus não está resumindo, estou eu que tenho que acabar o culto já já.
Deus não resume, Deus não enxuga, Deus não diminui, Deus não economiza energia, você está compreendendo? Quem quiser caminhar com Deus tem que entender que com Deus é assim. Quer derrubar as muralhas de Jericó? 7 voltas. Por que não uma, Senhor? 7, meu filho. Você quer ser curado na mão? 7 mergulhos. Por que não um, Senhor? 7 nas tuas contas. 7 mergulhos. Com Deus é sempre assim. Deus podia fazer o mundo em quantos dias? Um dia. Ele fez em quantos? 6 dias. No 7º ele descansou, irmão. Pelo amor de Deus. O dilúvio poderia ter sido também em um dia, foi em 40 dias. O povo poderia ter peregrinado 1 ano no deserto, peregrinou 40 anos. Tudo que Deus faz, Deus leva processo. E Deus faz o seu povo, os seus filhos, a atravessarem um processo. Quando alguém diz assim: Senhor, eu quero mais do teu Espírito, mais da tua presença, mais da tua unção, Deus diz assim: pois então se inscreva, porque comigo não tem esse negócio de intensivão. É uma escola. E a graduação, custa. A graduação custa. Por que Deus pede de nós perseverança se nós queremos mais do Espírito dele? Porque Deus sabe que a perseverança molda muita coisa na nossa vida. Deus sabe que perseverança é o que separa os empolgados dos convictos. Deus sabe que perseverança é o que separa gente que está com entusiasmo e gente que está com convicção. Ei, você que está aí saltando, gritando, que nem pipoca. Ah, glória a Deus, eu estou participando de tudo. Eu estou orando, eu estou vindo à igreja. Venho à quarta do encontro, venho ao domingo. Eu vou para a vigília, eu oro, eu faço um... Aí Daqui a 5 anos, como estará você? Daqui a 10 anos, como estará você? Quando eu converso com alguém que diz assim: eu sirvo a Jesus há 40 anos, eu digo: opa, tem que respeitar. Tem que respeitar, meu irmão. Caminhada. Ei, Efésios capítulo 5, versículo 18, quando o apóstolo Paulo fala sobre o enchimento do Espírito, ele diz assim: enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos no original, o tempo verbal aí, denota continuidade. É um enchei-vos continuamente. Lembra, falei no domingo, o selo do Espírito é permanente. O enchimento requer uma busca constante. Você vai de novo à presença, você vai de novo à presença, você vai de novo à presença, você vai de novo à presença. Você está entendendo? Perseverança. Gente, perseverança trabalha tanta coisa na nossa vida. Por que Deus nos faz perseverar? Porque Ele está querendo saber se você quer mesmo. Você quer mesmo a porção dobrada? Você quer mesmo a porção? Pois então persevera. Aquilo que a gente não alcança com perseverança, dificilmente nós valorizamos. Tudo na sua vida que você alcançou, que você valorizou, pode perceber, não foi dado assim, mão beijada, foi não. Foi árduo, houve um processo, houve uma disciplina. Isso é importante demais. Eu quero incentivar a igreja, eu quero encorajar a igreja. Nós estamos vivendo dias maravilhosos, cultos abençoados, a presença de Deus tem se manifestado. Crie raízes, meu irmão, continue, meu irmão. Ei, por favor, busque com constância. Ei, tenha longevidade na sua caminhada, que ela não pare por aqui. Perseverança. A perseverança nos amadurece. Enfim, a perseverança de fato é imprescindível se a gente quer uma porção dobrada do Espírito de Deus. Se por esses dias você tem dito: tenho buscado, tenho orado, tenho feito isso que tem sido ensinado, ainda não vi frutos, sinais, evidências, resultados na minha vida, eu digo para você mais uma vez: tem fast food, não tem fast unção. Você tem feito? Persevere. O justo, Salmo 1, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Veja o detalhe, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folha não murcha, seus galhos não secam.
no devido tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. Entre você se plantar e você frutificar, tem um tempo. Tem orado, continue orando. Tem mergulhado na palavra, continue mergulhando. Tem se plantado na casa de Deus, continue se plantando. Não ligue para as vozes que o diabo tem levantado na sua vida. Pessoas que dizem assim: para que serve esse teu Deus? De nada vale, você está na mesma, não vejo mudanças, não vejo milagres, não vejo efeito. Não ouça essas vozes contrárias, não ouça. Quando elas gritarem essas palavras para você, fale para você mesmo: estou plantado junto a um ribeiro de águas, no devido tempo, no tempo apontado por Deus, darei frutos e frutos que ninguém poderá resistir. Aleluia! Persevere. Quanto o louvor retorna. Terceiro, diga comigo: uma porção dobrada é para quem está disposto a viver uma entrega total. Enquanto o time de louvor retorna, eu quero concluir com isso, e as luzes se apagam. Nós estamos vendo aqui a cena em que Eliseu recebe de Elias uma porção dobrada do Espírito. É um momento chave, alto, do ministério de Elias. E, especialmente, do ministério de Eliseu, que recebe essa porção dobrada. Mas olha bem, houve um dia em que Eliseu não pediu uma porção dobrada. Houve um dia em que Deus pediu tudo de Eliseu. O começo da história de Eliseu está lá em 1 Reis capítulo 19, do versículo 19 ao versículo 21. A Bíblia diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou, lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, e ele disse assim: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então irei contigo. Elias falou: vai e volte pelo que ele fez. Eliseu se despede de seu pai, Eliseu se despede de sua mãe. Veja que aqui foi feito um convite. Elias convidou Eliseu para ser seu discípulo. O Eliseu vai e se despede do pai, se despede da mãe, deixa tudo. E diz assim, olha que forte, versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, os matou, queimou o equipamento de arar. Fala comigo: matou. Queimou. Forte, hein? E depois partiu com Elias. Fale comigo: partiu. E se tornou o seu auxiliar. Despediu-se, matou, queimou, partiu. Tudo isso aconteceu lá atrás, antes que Eliseu pudesse se tornar discípulo de Elias, para que um dia viesse a ter uma porção dobrada do Espírito de Deus. Há um princípio que percorre toda a palavra, e o princípio é: arrependimento antes de avivamento. Há um partir sempre antes do sair, do ir. Sempre. Quer uma porção dobrada do Espírito de Deus? Pois ouça bem. Eliseu precisou romper totalmente os vínculos com sua vida passada. É claro que aqui na vida de Eliseu, esse rompimento foi tão radical que envolveu até um deixar o ambiente familiar. Sim. Aqui tem todo um contexto, tem toda uma situação, mas absorva, extraia os princípios eternos aqui dessa passagem, para a minha vida e para a sua. É Deus falando assim: filho, se você quer uma porção dobrada, então entenda, você precisa romper com o velho. Quantas vezes a gente quer uma porção dobrada do Espírito Santo?
para ter um êxtase, uma experiência, um arrepio, uma melhora, quero uma vida melhor, mais calma, mais leve. Eu quero a mesma vida que eu tenho, mas com o tempero de Deus, com o upgrade chamado Jesus, com a cobertura chamada Espírito Santo. Ora, então, quem sou eu? Eu sou uma vida velha, sob o efeito pequeno desse Espírito Santo. Não. Deus está falando assim para mim e para você: matar, queimar, deixar, antes de receber. Um derramar do Espírito é para quem quer vida nova. Derramar do Espírito é para quem quer caminhos novos. Derramar do Espírito é para quem quer trilhar a vida, mas de uma nova maneira. Derramar do Espírito é para quem quer novo coração, novamente, novas atitudes, novos relacionamentos. Derramar do Espírito é para quem quer vida nova. Então hoje, se você está aí dizendo, seja aqui ou online, você que me escuta em casa, onde você estiver, dizendo, eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus, Deus está dizendo para você, quer? Pois então, eu também vou pedir de você algo. Me entregue tudo, me entregue todo o seu ser, todo o seu coração, me entregue suas escolhas, me entregue suas decisões, renda a mim o trono do seu coração, me entregue tudo. Rasgue o vosso coração, como disse Joel, e não apenas as vossas vestes, me entregue tudo. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Não é assim que o profeta fala? Entrega total. Entrega total. Derramar total. Entrega total. O Espírito de Deus nos enche, nos visita poderosamente.